Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para Te agradecer por mais um momento em Tua presença, em mais um dia, em mais um domingo, em mais uma manhã, Senhor. Obrigado por tão grande oportunidade, Senhor, de estar sentado na Tua mesa, de o servir, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Porque sabemos que Suas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do Teu poder, quero Te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor. Toma todas as nações nas Tuas mãos, Pai, Filho e Espírito Santo. Entra com mão poderosa sobre a terra. Vai repreendendo, vai libertando, vai sarando, vai curando, Senhor, de toda sorte de enfermidade. Toma os nossos governantes nas Tuas mãos, os países, as cidades, os municípios. Entra com mão poderosa, porque sei que Tuas mãos não estão encolhidas, Pai. Sei que o Senhor nos alcança onde quer que estejamos, Senhor Deus. Então, Pai, diante do Teu poder e da Tua graça, eu quero apresentar toda a nação, quero apresentar toda a terra. Toma nas Tuas mãos, Senhor, os presídios. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as casas de recuperação. Toma nas Tuas mãos os asilos, orfanatos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, as UPAs, UTIs, pronto-socorro. Toma nas Tuas mãos, Papai querido, e venha nos sarar de toda sorte de enfermidade, porque Tu és Deus. Tu é médico dos médicos, Senhor. Tu opera milagres, prodígios e maravilhas. Então é nas Tuas mãos que colocamos as nações. É nas Tuas mãos, ó Pai Todo-Poderoso, que coloco minha vida, minha família, minha parentela, toda a família, Senhor, desse pessoal que vem nos aqui, Pai, estando conosco em todos os setores dos trabalhos da casa de oração, todos esses que nos ouvem, nos escutam, todos esses que vêm, Senhor Deus, acompanhando os nossos trabalhos. Toma poderosamente nas Tuas mãos todas as famílias, todas, Senhor, todas as minhas parentelas, toma nas Tuas mãos, porque Tu és Deus, porque as nossas petições entra, Senhor, diante do céu, porque sei que sobe como perfume as Suas narinas, Senhor. Então, Senhor, aguça os Seus ouvidos, inclina-os para nós, para ouvir as nossas petições, os nossos clamores, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Aquilo que Deus já projetou na minha vida e na sua vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir de ser realizado. As pessoas vão atrapalhar você alcançar o que Deus tem para mim e para você. Vão atrapalhar, porque o trabalho de Satanás na terra, ele já foi designado para poder vir tentar impedir o que Deus vai operar na sua e na minha vida. Ele veio para matar, roubar, destruir, furtar, enganar. Então ele veio para tudo isso. Então ele vai levantar pessoas que já têm a intenção de te destruir e me destruir. Ele apenas vai fortalecê-las para que elas venham fazer o trabalho que ele deseja. Então, por isso que temos que perseverar.
Por isso que temos que crer num Deus que é o Deus poderoso de toda a terra e o céu. É nele que nós temos que crer. É nele que nós temos que depositar a nossa confiança. É nele que nós temos que depositar a nossa fé. É nele, sem sequer duvidar. Então nós temos que depositar nele, acreditar nele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Só apenas espere o momento do Senhor. Tem coisas que Deus falou comigo há cerca de tantos anos, e eu estou vendo a começar a se realizar. Agora, tem cerca de 10 anos, tem cerca de 15 anos, mas eu estou aqui. Porque não vou sair da terra sem as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Não só para eu ver, mas eu vou viver cada uma delas. Porque ver, eu já vi no mundo espiritual, agora eu quero viver no mundo da terra, no mundo material. Está me entendendo? Então, amados, o que nós temos que fazer é perseverar. O que nós temos que fazer é ter paciência, porque a palavra do Senhor fala, esperei com paciência do Senhor e ele se inclinou para mim. Então espere com paciência, Salmo 40, espere com paciência e você verá que o Senhor fará, ele se inclinará para mim e para ti. Mas temos que ter paciência, temos que ter perseverança. Você vai ter perseguição? Eu tenho perseguição? Com certeza. Mas você sabe que todas essas pessoas são pessoas treinadas, pessoas escolhidas por Deus para te perseguir, para me perseguir, porque Deus está te fortalecendo, está te capacitando. Isso daí, o nome disso é experiência. É deserto, mas é experiência. É tribulação, mas é experiência. É adversidade, mas é experiência. Porque aquilo que não te mata te fortalece, igreja. Você está me entendendo? Porque quanto mais perseguições eu passo, mais forte eu fico. Eu sou como uma palmeira. Ela tomba de um lado, ela tomba do outro, ela tomba para trás. Quando ela tomba para frente, ela se ergue, ela floresce. Palmeira. Temos que ser como a palmeira, igreja. Temos que ser como a palmeira. E ao se levantar, está florescendo. Porque ninguém derruba, sabe por quê? Porque a palmeira, ela se preocupa em crescer para baixo, as suas raízes fortalecer. Porque pode ter seca, pode ter muita chuva, pode ter o que for neve, a palmeira não morre. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão andando por debaixo da terra. Ela está ali rodeando todos os lugares para ela se agarrar, se fortalecer. Então, igreja, é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Porque na montanha nada cresce, na montanha nada vinga. Quando você vai para o alto do topo da montanha, é para ter transformação. Porque foi assim com a águia. Porque a águia ela não desce para poder ser transformada na terra. Ela é transformada nos ares. E foi no topo, no mais alto topo da montanha, que a águia foi lá e se renovou. E quando ela veio no seu voo rasante, com suas garras, ela já pegou o peixe por causa da visão. Tem que ter visão de águia, igreja. Tem que ter visão de águia, que você pode ver, o corvo, ele pode até vir para cima da águia. Ele pode vir como seu adversário. A águia não pode picá-lo porque ele está agarrado na sua corcunda, nas suas costas. Mas ela olha para poder picar e ela não consegue. Mas sabe o que a águia faz? Sabe o que a águia faz, igreja? É isso que você tem que fazer e é isso que eu faço. Voe alto, voe mais alto, voe acima do ataque, voe acima da adversidade, voe acima da tempestade, voe acima da tribulação, porque aquele corvo estava tribulando a águia, mas ela levou ele para o alto, ela levou ele para uma plenitude que ele não podia suportar, e ele começou a sufocar, e ele começou
ele caiu. Olha aí. Caiu. Já era. Acabou. Então, aqueles que me afrontam, aprenda a levar eles para o alto. Na maior altitude que você puder, porque se tu for águia, tu voará acima da adversidade. Eita, papai. É dessa maneira, igreja. Temos que voar mais alto. Temos que voar, porque a Bíblia, a palavra, ela nos fala que voará com asas de águia. Voará alto. Veja a serpente. Ela pode rastejar na terra. Mas quando a águia vem para guerrear com ela, ela leva ela para onde? Para o alto. Porque a serpente foi feita para rastejar. Porque foi isso que Deus disse para ela. Rastejará e comerá o pó da terra. É dessa maneira, igreja. E quando ela foi levada para o alto, pelo bico da águia, ela não suportou. Ei, igreja, o que Deus quer falar comigo e contigo? Que quando você está nas alturas, aqueles que vêm de baixo para te puxar para baixo, leva eles para cima, mas não chuta eles para cair, não. Leva eles para cima, porque eles têm que saber que tu é águia, que eu sou águia. É isso que Deus fala comigo e contigo nesta manhã. Eita, papai. Aleluia, Jesus lindo. É dessa maneira, igreja. Então não chuta não, não empurra não. Não empurra não. Leva para as alturas, porque aquilo que está acostumado a rastejar não aguenta com altura. Tá me entendendo? Então fica na posição de águia. Porque quem nasceu para rastejar, vai rastejar. Mas quem nasceu para voar, voará alto, com asas de águia. Amém, igreja? Então bora lá para a palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 18, a partir dos versos 13 a 13. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, eita Deus maravilhoso, oh, aleluia. Então aqui a palavra do Senhor, ela vem falando do livramento das invasões de Senaqueribe. E você pode ver que já no início o Senhor veio a falar sobre a serpente, sobre o corvo, sobre as perseguições, mas ele sobre o livramento, que se for ver, o livramento que ele deu foi dar à águia a sabedoria, porque ela poderia subir muito alto, e o corvo não. E a serpente rastejava. Então, quer matar a serpente, leva ela para as alturas. Quer matar o corvo que vem te atrapalhar, te picar, te ferir? Leva ele para as alturas. Mas não coloca ele mais baixo não, porque no baixo ele já está. E é nas alturas que você destrói ele. Não é no baixo, é nas alturas. Então leva ele para cima, dá corda para ele. Dá corda para o corvo, dá corda para a serpente. Deixa ela subir, deixa ele subir. Porque quando chegar lá em cima, a queda é maior. Amém? Perdão, igreja. Bom, o tempo virou, começou a alergia, né? Então a palavra do Senhor, ela fala aqui. No ano 10º do quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim tudo o que me importu e que me impuseres, e suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá,
as cobria e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tatã, a Rabi, Sarir e a Rabsaque, com um grande exército, e ao rei Ezequias. E a Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém, tendo eles subido, chegado, pararam na extremidade do aqueduto de açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim e filho de Ilquias, o mordomo Sebna e o escravo e o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o cronista. E aí lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-lhe que o seu conselho pode dar guerra, e não passaram as palavras em que, pois, agora confias para que te rebeles contra mim. E aí ele fala: confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar, ele entrará. Ele fala: ele entrará pela mão e transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagre e prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder e de misericórdia. Que seja o Senhor Deus a continuar a falar pela boca de tua serva, e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui, quando o Senhor ele vem falando nessa palavra do livramento das duas invasões de Senaqueribe que Deus o deu, porque Deus ele ouviu muitas das vezes as orações. Muitas das vezes nós realizamos e fazemos orações ao Senhor, para que o Senhor venha nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos livrar dos inimigos, nos livrar dos ataques. E Senaqueribe, ele tem um exército forte, poderoso, ao qual ele vem contra nós. Mas ali, quando Deus ele deixa Senaqueribe, ele permite que Senaqueribe venha atacar a Jerusalém, venha atacar ao povo. Deus ali, o que Deus dá? Estratégia para mim, para você. Porque tem muitas das vezes, Deus ele nos avisa e nos dá alerta. Não dê água para o inimigo. Não dê vitamina para o inimigo. Não conta suas coisas para o inimigo. Você conta suas estratégias. Você conta aquilo que você ainda vai fazer. Não, tem que deixar o povo ver. Porque aquele que for cego e não vê o que aconteceu de bom para mim e para você, ele vai ouvir, porque ele não é surdo. Vai ter alguém que vai contar. Porque foi assim com Bartimeu. Bartimeu, ele tinha visão espiritual, ele não tinha material. Mas ele não era surdo. Ele ouvia, e ele ouviu os tropeços. E quando ele ouviu os tropeços na cidade, de lado para o outro, ele perguntou: o que está acontecendo? E disseram: tem um profeta na cidade. E ele pôde ver que aquele que estava na cidade não era pouca coisa, era muita coisa, porque era o Filho de Deus na terra. Olha aí, Jesus. E ele pôde ver com sua visão espiritual. E ele foi ali, acerca do caminho, até chegar para perto de Jesus. E quando ele não conseguia chegar, porque a multidão o atrapalhava, a multidão tentava o impedir. Ei, igreja, tem tanta gente tentando impedir você de chegar. Tem tanta gente impedindo eu de chegar. Tanta gente nos impedindo de fazer, de realizar. Mas Deus tem um recado, uma notícia para mim e para você nesta manhã. Sabe por quê? Porque ali que Bartimeu, ainda que a multidão tentasse impedir
agredir Bartimeu. Sabe o que Bartimeu fez? Ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! E Jesus parou, igreja. Jesus parou e veio até Bartimeu. Dessa maneira, da mesma maneira que ele fez com Bartimeu, ele faz comigo e faz contigo. Grita pelo filho de Davi, peça misericórdia a ele, e ele vai ouvir a tua petição, se for de todo o teu coração. Se arrependa dos teus pecados, igreja. Se arrependa dos teus erros. Se arrependa, peça perdão, porque sem perdão é impossível alcançar a graça de Deus. Tem que perdoar e tem que ser perdoado. Aleluia. Você quer ser perdoado? Então perdoa. Peça perdão, peça desculpa pelos seus maus feitos, pelos seus erros, pelo que você causou, pelo que você fez. É dessa maneira. É o perdão, igreja. É a correção. É se arrepender dos seus pecados, igreja. Porque a Bíblia vem nos falando no livro de Crônicas: se aquele povo que se chama pelo meu nome se arrepender de todo o seu coração e se converter, eu descerei na terra e sararei ela. Ele vai sarar a minha e a tua terra. Quem é a minha e a sua terra? Somos nós, igreja. E ali Bartimeu, quando estava diante de Jesus, que Jesus foi até Bartimeu, ele vem até mim, até você. Bartimeu olhando ali, toda ali para a multidão parada, e Bartimeu olhando para o alto, mas não podia ver com a visão material, mas ele enxergou com a visão espiritual. E Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, eu quero ver. Seja concedida a tua petição, a tua fé te salvou e te curou. E quando ele abriu os artérios dos seus olhos, quem ele viu diante dele? O Filho do Deus vivo, igreja. Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas. Aleluia. Está me entendendo? Então é dessa maneira que você tem que fazer. Você tem que ter, você tem que confiar. Você tem que aprender a ter autoridade. Não é ser autoritário, não. Com autoridade, você sendo autoritário, você não repreende nem a formiga, dirá o elefante. Tem que ter autoridade para chegar diante de toda a falange, de todas as trevas, e dizer: ei, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, o Cristo que vive. O túmulo está vazio, demônio. É dessa maneira, igreja. Vai com autoridade, porque foi te dada. Porque a Bíblia me revela para mim e a você que foi te dado poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente, de escorpiões, sarar toda sorte de enfermidade, expelir demônios e ressuscitar mortos. Então use essa autoridade que Deus te deu. É dessa maneira. Eu ainda não conhecia Cristo. Eu conhecia de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Meu filho faleceu nos meus braços, já falei isso para vocês. Ficou por cerca de quase 40 minutos em óbito. E com a autoridade que me foi dada, porque eu já tinha autoridade no mundo das trevas, e vim para o reino do Senhor para o servir, e a autoridade me foi reforçada para ir contra Satanás. E ali eu disse ali para o Senhor: eu não te conheço, mas eu ouço falar de você. Eu disse assim de você. Eu não o tratei como Senhor, porque ainda não era o meu Senhor. Eu vivia no reino das trevas. Eu vivia servindo Satanás e os seus demônios. Mas eu olhei para o alto, tomei
sobre o rosto dele e ele abriu os olhos. Foi dado autoridade para ressuscitar mortos, igreja. Então use essa autoridade. E daí, meu filho, vai fazer 36 anos. Ele não tinha cérebro completo. Ele não tinha estômago completo. Ele só tinha o coração completo. Não tinha a parte óssea do lado esquerdo. Não tinha costela. Ele era cheio de pelo. Ele era tão cheio de pelo que ele parecia nem ser o que eu olhava. Era tanto pelo que tinha no corpo dele. E os médicos olhavam, mas foi aquilo que Deus deu para mim cuidar. Hoje está aí. Não tinha cérebro completo. Hoje é de uma inteligência, de uma sabedoria que coloca qualquer um no solo. Tá? Tá aí. É aquele que eu dei ao Senhor. Então Satanás não toca. Satanás não pega. A minha família é do Senhor, Satanás. Ainda que algum deles não saibam disso, mas eles vão ver. Eles vão saber. Eles vão entender. Porque da maneira que o Senhor me conduziu, me plantou na terra, minha mãe me deixou aqui, porque ela foi seguir o caminho que ela já tinha que seguir, porque a passagem dela já tinha sido feita. Mas ela deixou, foi uma mulher de pé. Deixou uma mulher plantada na terra. Uma mulher de pé. Para voar alto e não para rastejar. Então é assim, igreja. Porque Senaqueribe, quando vem no meu campo e vem no teu campo, ele quer que você rasteja. Ele quer ver você vulnerável. Ele quer ver você fraco, fraca. Mas este demônio tem que saber que quem te chamou foi Deus. Este demônio tem que saber que você é servo e serva de Deus. Então confia nele, acredite nele, creia nele, glorifica ele e diz que o Senhor é o Senhor da glória e não há outro. É dessa maneira que você tem que fazer. E assim eu fiz e faço. Diante de qualquer tribulação, qualquer adversidade, toda vez que eu estou ali me achando que estou fraca, é onde eu estou mais forte. Quanto mais guerras eu enfrento, quanto mais lutas eu luto, mais forte eu fico. Porque são tudo experiências, são treinamento. Aqui é treinamento, igreja. Tudo que você passa de ruim na tua vida é treinamento. Porque coisa boa ninguém precisa ser treinado para ter. Agora as coisas ruins você tem que passar, é treinamento. Você se sente fraco, vai ter que ser forte. Porque Deus, ele treina os seus soldados. Ele não põe covarde nem fraco no seu exército. Ele põe homens e mulheres valentes, fortes, para guerrear. Para guerrear todas as lutas e todas as guerras. E diante de Senaqueribe, nós temos que ficar de pé e fortalecidos. Porque nós fazemos parte de um grande exército. É o exército do Senhor Jeová Jireh. É o exército do Senhor Jeová Jireh. Então nós temos que ser fortes. Ai, mas eu não consigo, eu estou fraca. Você não está fraco, você não está fraca. Você é forte, você está de pé. Se você não está conseguindo andar ainda, role. Se você não está conseguindo rolar, se arraste. Se você não está conseguindo se arrastar, vai para um canto, se encosta na parede, se fortalece e levanta. Levanta e anda. Porque até aquele que ficou 38 anos diante do tanque, Jesus chegou diante dele e disse para ele: toma o seu leito e anda. É dessa maneira, igreja. Então levanta e anda. E vai em busca
estavam descansando. Aí Deus entrou com uma providência. Deixa eles descansar no forte deles. Deixa eles ficarem no campo. Deixa aí, todos estavam trancados. Como tem muita gente que faz as coisas para poder te cercar, para poder impedir você de passar. Olha só a notícia que Deus deu dentro do campo de Senaqueribe. Ele disse para o anjo assim: ei, vou mandar você lá no campo de Senaqueribe. Vou mandar você no campo de Senaqueribe. Aí, quando o anjo chegou no campo de Senaqueribe, ele matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Então é dessa maneira, igreja. Tá pensando que Senaqueribe vai te matar? Tá pensando que Senaqueribe vai te destruir? Tá pensando que Senaqueribe vai te deixar vulnerável? Não. Senaqueribe não vai tomar, não, o seu forte. Porque o seu forte é fortaleza do Senhor. Lembra de Acabe, como queria a vinha? Lembra de Nabote? Porque Acabe tinha inveja da vinha de Nabote. Tanta gente tem inveja de você, sente inveja de mim. Tem inveja do seu jeito de falar, de vestir, de calçar, de andar, de sorrir. Muita gente, às vezes, não é que ela não gosta de mim ou de você. É a inveja que é tão grande que ela passa a não suportar você. Ela passa a não suportar por você existir. E era assim com Acabe e Jezabel. Eles queriam a vinha de Nabote. Ele tinha tanta coisa, mas ele queria a vinha de Nabote. E é dessa maneira que as pessoas fazem. Ela tem isso, tem aquilo outro, mas ela quer aquilo seu. Ela quer aquela tábua que está no seu terreno. Ela quer, não, eu quero essa tábua que ela tem, que ele tem. Ela tem uma fábrica de tábua, mas ela quer a sua. Você está me entendendo? Então tem pessoas que são assim, infelizmente são. A inveja começou lá. Infelizmente são, e até por causa dela, da inveja, a pessoa manda até matar, ela até mata você. Porque foi assim com Caim. Ele matou o irmão por causa da inveja. Então, Acabe fez o quê? Ele queria a vinha de Nabote. Acabe ficou doente, igreja. Acabe ficou febril, igreja. Acabe não comeu, não bebeu, igreja, porque ele queria a vinha de Nabote. Aí Jezabel, com aquele jeitinho serpental dela, porque é uma serpente, um demônio de saia, foi até a quarto de Acabe e falou: o que você tem, amor? Aí Acabe disse: estou doentinho porque eu quero a vinha de Nabote. Ela falou: não, você vai sarar, porque eu vou te dar vinha. O que ela fez? Ela armou com todos os sacerdotes, fez intriga entre os sacerdotes e Nabote. Falou, deu falso testemunho para os sacerdotes contra Nabote. E os sacerdotes o apedrejaram e o mataram. Viu? Aí a vinha, ela tinha que dar para Acabe. Mas ela precisou fazer o quê? Matar Nabote. Mas a Bíblia ainda fala: a vinha é minha, tu não vai pegar. Nabote ficou com a vinha, Jezabel ficou com a vinha. Não, sabe por quê? Porque lá atrás Deus já tinha preparado um homem chamado Jeú, que vinha para derrubar este demônio. Acabe morreu, mas ficou filho no lugar. Ficou a mulher, porque tudo que a pessoa faz de mal para você, que ela deseja para você, a tocha que ela acende na tua porta é na casa dela que queima. É assim, igreja. É dessa maneira.
porque o que o homem semear, ele também colherá. É bíblico. Então, semeia o bem para colher o bem. Mas se você semear o mal contra o teu próximo, semear o que for de ruim para destruir, é na tua porta que vai vir a colheita. E vai vir de muitos caminhões para você colher. É dessa maneira. E foi assim que Jeú foi para a cidade. Ela se vestiu, se arrumou. Ficou linda para se mostrar para Jeú, tentando o seduzir com seu charme, a beleza. Não teve conversa. Jeú falou ali para os eunucos: joga ela daí de cima. Jogaram aquele demônio lá de cima, o demônio caiu ali no pátio do palácio. Jeú passou com o seu carro e os cavalos por cima dela. E aí, sabe o que aconteceu? Os cães vieram e comeram a carne dela. Viu? Ela ficou com a vinha de Nabote? Não. Mas ela mandou matar o profeta de Deus, fez ali tudo arrumadinho para fazer, e assim são pessoas que fazem ciladas, armam emboscadas, faz o arrumadinho, coloca uma pessoa contra você, pessoas contra você, dando falso testemunho. Olha o fim de Jezabel, olha o fim de Acabe. Assim será com as pessoas. A Bíblia nos relata muitas coisas. A Bíblia nos relata também daquele homem, daquele profeta Eliseu, quando estava ali dando aula, e veio os estudantes e começou a xingar, começou a caçoar: vai seu calvo, vai seu isso, vai seu aquilo. Deus ali preparou 2 ursas, e elas saíram do meio da mata e estraçalharam 52 estudantes. Deu para entender? É bíblico. Ah, mas hoje não acontece. Quem diz? Pode vir, então pode vir a ursa, mas de repente pode vir um gato. Pode vir um rato. A gente não sabe o que Deus faz. Ele tem um jeito de trabalhar a igreja. Mas é bíblico. O que você faz, você colhe. E quando a colheita chega, e quando o boleto chega, é hora de colher e hora de pagar. É dessa maneira, igreja. É assim que Deus faz. Deus, ele faz coisas extraordinárias. Deus, ele faz coisas maravilhosas. Mas nós temos que saber a ouvir a Deus. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então precisamos ouvir a voz de Deus. E se calar quando ele nos ordenar. Ficar só a observar. E deixemos Deus trabalhar. Porque ele trabalha a igreja. Ah, mas eu não estou vendo, não estou ouvindo nada. Ele não precisa de barulho, igreja. Ele, quando está em silêncio, eita papai, ai, Jesus, quando ele está em silêncio é porque está trabalhando, igreja. Então confia, aquete o teu coração e o meu coração, porque o Senhor está trabalhando na minha e na sua vinha, porque Nabote, ele pode ter sido apedrejado, mas eu e você ainda estamos aqui. Então Acabe e nem Jezabel não vai tomar. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha um domingo abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Ele fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai,
do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja!